Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 6 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora Débora Neves, historiadora especialista em gestão do patrimônio cultural, atua profissionalmente como técnica da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, vinculada ao CONDEFAT. Especialista em história contemporânea, dedica-se especialmente a temas ligados ao patrimônio cultural, memória social, ditadura e história das cidades. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Débora. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Eu é que agradeço. Para mim é uma honra, né? Sempre fui uma leitora sua, acompanho o Opera Mundi e agora é uma oportunidade ímpar de poder conversar com você aqui. Para mim é uma honra também. Débora, a queima do monumento ao Borba Gato colocou em destaque a discussão sobre a memória pública, a memória histórica pública. Grosso modo, há uma corrente que sustenta a intocabilidade das estátuas, ruas e praças. Uns por concordarem com essas homenagens, claro, outros por considerarem que seria mais útil para o resgate histórico sua visibilidade permanente, e ainda quem tem como questão de princípio essa intocabilidade. Mas também há uma corrente que prega o oposto, que a sociedade precisa revisar as chagas de sua história, as marcas da sua história, e eliminar os vestígios de culto à opressão, ao colonialismo e assim por diante. Como é que você se alinha nesse debate? Bom, para começar, eu acho que a gente precisa entender que as cidades elas não são estáticas, né? Assim como a história não é. Então, o que a gente precisa entender é o que a gente deve preservar como parte das nossas referências identitárias, nossas referências culturais, e aí isso inclui os monumentos, incluem edifícios, incluem complexos viários, enfim, todos os equipamentos urbanos aí, né, os mobiliários urbanos que a gente tem, como também a gente tem que, a partir dessa seleção, entender que muitas coisas podem não permanecer na paisagem, e isso é muito tranquilo, por exemplo, tranquilo mais ou menos, né, mas assim, a gente vê com mais naturalidade quando um espaço vai ser demolido para ser construído um edifício residencial, um edifício comercial, por exemplo, né, e não olha com tanta naturalidade assim essa transformação nesses objetos que já têm aí um lastro, nem sempre só afetivo, mas também um lastro de memória que foi construída, nem sempre com referenciais com base na realidade da maioria da população, né? Então, o que eu acho é que, para começar, a gente não pode ter uma ideia fixa sobre o que fazer ou não no espaço público, mas sempre ter como ponto de partida o significado desses lugares a partir do presente, né? A referência no presente. Nos últimos anos, ganhou força uma tendência cultural e de pensamento chamada decolonização, que tem muito a ver com a memória histórica. Você poderia nos explicar a origem desse conceito e do que se trata? O conceito de decolonial, na verdade, vem justamente, né, dos países principalmente colonizados, né, o movimento sempre parte de quem sofreu o evento, né,
que procura descolonizar, né? Então, o que é essa decolonização? Significa que nós vamos contar a história a partir do ponto de vista de quem estava aqui, e não a partir do ponto de vista de quem colonizou os territórios, né? Eu gosto muito de ter como referência a própria obrigatoriedade do ensino de história da África para o ensino fundamental e médio e, por conseguinte, no curso de graduação de História. Então, eu fui aí tributária, né, desse momento de transformação em que a história da África passou a ser obrigatória. Então, portanto, eu tive já durante a minha graduação, entre 2003 e 2008, essa oportunidade de estudar a história da África, que não era obrigatória e passou a ser. E aí já tinha um debate aí pela minha professora à época, a Maria Cristina Vicembá, lá da FEFELESH USP, em que propunha justamente essa observação da história da África, esse estudo da história da África a partir de leituras não europeias, né? E o que a gente identificou é que existia um número reduzido de publicações no Brasil, em português, né? Que tratasse da história da África a partir do ponto de vista dos próprios africanos, né, dos povos africanos, que são muitos. E, então, isso é um movimento que vem crescendo aí nos últimos 30 anos, pelo menos, e tem ganhado mais força agora, saindo só do campo do estudo historiográfico especificamente, mas também para pensar os nossos museus, as nossas cidades e as nossas próprias identidades, como é o caso do Brasil, em que a gente teve essa formação da identidade nacional sempre pautada pela tríade, né, o homem branco, o homem africano e o homem indígena, né? Então, é nesse sentido, da gente entender a história não a partir da leitura apenas do ponto de vista, vamos dizer assim, do vencedor, mas também do vencido. Isso vem dentro de um movimento já bastante antigo, que é justamente isso, né? Isso, contar a história do ponto de vista das populações que muitas vezes não tinham vozes, né? Que não tinha voz, não tinha amplificação da sua voz, e isso começou já lá no começo do século XX, com a historiografia da Escola dos Análises, enfim, que traz essa história sobre uma outra perspectiva, que não a história dos mitos e dos grandes feitos, né? Débora, você, como historiadora, se especializou em estudar a ditadura militar, um período histórico longo no século XX brasileiro. Mas aí você foi estudar a ditadura num aspecto diferente, das edificações e das obras dos militares. Como é que você acha que deveriam ser tratadas essas marcas específicas na memória brasileira? É um debate. Então, eu enfrentei, foi interessante porque eu enfrentei uma certa resistência a princípio, quando eu parti do ponto de estudar a ditadura sobre a perspectiva dos edifícios, né? Porque era algo pouco usual ainda. Então, tive alguns conflitos, assim, do tipo, ouvi, não, mas isso talvez fosse um objeto da arquitetura e não da história, e eu dei uma insistida e falei, não, eu acho que entender, né, como os próprios... Primeiro, né, durante meu mestrado, eu estudei justamente esses espaços dedicados à repressão. Então, eu estudei aqui em São Paulo, principalmente o edifício do DOPS, que é onde hoje está instalado o Memorial da Resistência, né, o Presídio Tiradentes, e na Argentina outros lugares de memória relativos também à repressão, e durante o doutorado eu estudei já como a ditadura imprimiu a sua marca nos espaços públicos, né, e aí sai, né, dessa dimensão dos lugares de repressão e passa para a gente entender como que isso, como a ditadura transformou a cara da cidade, né, o que teve de especial durante esse período que transformou a história da cidade de São Paulo, no caso, né, não me aventurei a estudar mais de uma cidade, porque aí teria que ter uma vida para estudar tudo isso. E aí, esses espaços têm que ser tratados, acho que como eles são, né, e a partir das histórias que eles nos contam, né. Então, no caso do prédio do DOPS, né, é muito interessante todo o percurso que foi da história do próprio edifício. Ele nasce, na verdade, como a Estrada de Ferro Sorocabana, um escritório da Estrada de Ferro Sorocabana, que depois, no final da década de 30, é incorporada, né, pelo Estado por conta da situação financeira da empresa, e o prédio lá
do Largo General Osório passa para a propriedade do Estado, que começa ali a instalar alguns dos seus equipamentos. Então, por um tempo, instalou-se o DOPS, algumas delegacias do DOPS, né, especializadas, e também o Arquivo do Estado, dividiam ali o mesmo edifício. E aí, ao longo dos anos, foi se tornando só, de fato, o edifício do DOPS, já na década de 50, exclusivamente do DOPS, né? E ele ficou sendo ocupado pelo DOPS até a sua extinção em 83, e depois continuou sob a posse da Polícia Civil, na década de 80, e aí teve uma outra configuração ali da Delegacia do Consumidor, que era uma espécie de sucessora ali da Delegacia de Ordem Econômica, né, do DOPS. E até que, finalmente, em 1997, né, houve aí, depois de muita pressão e muitos debates entre o Fórum de Ex-Presos Políticos e familiares de ex-presos políticos e também de desaparecidos, para transformar aquele num lugar de memória, né, tá aí a foto do DOPS. E aí começou todo um debate sobre o que faria-se naquele espaço, mas sempre pensando na ideia de transformar ali num memorial. E o Estado topou mais ou menos, por um tempo tentou instalar uma escola de música, que foi e esse projeto foi o responsável, inclusive, pela desfiguração do edifício, etc., mas hoje não, já desde 2008, talvez a nossa principal referência, a mais importante referência de ocupação, transformação num lugar de memória efetivamente no memorial. Mas a gente não pode fazer isso, por exemplo, com as obras públicas que foram feitas no caso do Minhocão, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo, está passando por uma ressignificação desse espaço que tem sido dedicado cada vez mais a pessoas e menos a carros, um elevado que foi construído de forma bastante controversa, né? Tem algumas histórias tem indícios fortíssimos de corrupção, e favorecimento de empresas privadas, e é importante destacar isso, porque uma ditadura não se faz apenas com o Estado, mas também com o apoio de empresas, né, privadas, da iniciativa privada, e que hoje, na verdade, e foi construída exatamente só para passar veículos, nunca foi permitida, veículos leves, né, nunca foi permitido o tráfego de ônibus, por exemplo, e hoje está sendo ocupado por pessoas, né, a pé, caminhando, com skate, bicicleta, cachorro, etc., e então, o que mostra que, aí voltando na tua primeira provocação lá, de como que a gente deve encarar essas mudanças, né? As mudanças, de um modo geral, sempre causam algum espanto no começo, mas quando elas estão afinadas com o desejo da sociedade, elas trazem bons frutos. Acho que qual é a tua avaliação acerca da atuação dos governos petistas sobre a memória da ditadura, para além da Comissão da Verdade? Países vizinhos, como Argentina e Uruguai, tiveram avanços mais substanciais na construção de uma memória histórica da resistência às ditaduras e, por outro lado, de revisão histórica dos símbolos dos regimes autoritários? Sem dúvida, mas acho que isso vai para além só do fato de ser um governo petista ou progressista de esquerda. Acho que, e também no caso lá, tanto do Uruguai quanto da Argentina, também viviam esse momento de governos progressistas, né, alinhados mais às ideias de esquerda. Eu acho que isso tem a ver, né, esse sucesso, vamos dizer assim, né, em relação às políticas de memória nos nossos vizinhos, hermanos aqui, tem muito mais a ver com o próprio processo de transição entre as ditaduras e as democracias do que efetivamente só com o fato de ter ali um governo progressista no poder, né? Então, é importante a gente destacar que os primeiros avanços que a gente teve aí são frutos da democracia, né, de pactos sociais, mas também de iniciativas importantes no campo da memória. Então, a gente pode começar ali até com o Fernando Collor, por exemplo, que cria lá em 1991 o Conselho Nacional de Arquivos e uma política de arquivos que permitiu, por exemplo, que qualquer um de nós possa acessar os arquivos disponíveis que existem e que a gente conhece sobre o período da ditadura militar, foram produzidos pelos órgãos militares, né, ou mesmo de polícias, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, talvez, para a gente pensar nessas políticas de memória. Depois, no governo Fernando Henrique, se avançou com a criação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, que reconheceu como
falecidas as pessoas que estão desaparecidas até hoje, o que possibilitou alguma dignidade para essas famílias, né? A possibilidade de ter uma certidão de óbito e dar encaminhamento a coisas muito triviais, como, por exemplo, pedidos de pensão no INSS, etc., né? E aí, durante os governos do PT, a gente teve um avanço mais significativo e também teve a comissão de anistia, né, que começou durante o governo Fernando Henrique também a avaliar os pedidos de indenização para essas pessoas, né, que foram perseguidas, perderam emprego, etc., e também para as famílias dos desaparecidos e mortos, né, e também durante os governos petistas a gente teve já mais um fortalecimento dessas políticas por meio do aprofundamento dos trabalhos da Comissão de Anistia, por meio do próprio Plano Nacional de Direitos Humanos 3, né, que foi bastante significativo como um indicador de política pública mesmo, não só para a União, mas para estados e municípios também, na direção de entender que compreender a ditadura como um período de violação de direitos humanos é uma forma de construir um presente diferente. Então, acho que é o que você falou, para além da Comissão da Verdade, né, mas a Comissão da Verdade é fruto de tudo isso e também de um enfrentamento contra essas forças que, na verdade, desde 1979 nunca se desculparam, né? Essas forças sempre tentaram se camuflar e se proteger, e essas forças estão presentes ainda e agora com muito mais evidência do que a gente poderia imaginar, né? Então, eu acho importante destacar que o único pedido de desculpas público em nome do Estado que aconteceu durante o período democrático pelos crimes cometidos durante a ditadura veio na voz de Dilma Rousseff, né? Uma mulher presidenta que foi a única pessoa que pediu desculpas, o que é interessante colocar até uma questão de gênero aí, né? Será que pedir desculpas é algo só de mulheres, né? São mulheres que reconhecem os erros? Além da ironia dela própria ter sido uma vítima ferozmente brutalizada pela ditadura militar, né? Exatamente. Então, assim, né, ela foi torturada, né, foi sequestrada durante um tempo no DOI-CODE, depois ficou presa lá no presídio de Tiradentes, enfim, a história dela é bastante conhecida, e é muito interessante que precisou uma mulher que passou por tudo isso assumir a presidência da República para finalmente pedir desculpas, mas o que é interessante, por exemplo, que nunca aconteceu no caso do Exército, né, na Argentina, o comandante do Exército durante o governo da Cristina Kirchner pediu desculpas públicas, né? E isso nunca aconteceu aqui, e eu acho que cada vez a gente tem menos esperança de que isso aconteça, né? Não, eles celebram, né? Pois então é interessante que a gente está vivendo um tempo em que a gente está se defendendo o direito de se defender a ditadura, de ser racista, enfim, é muito interessante e trágico o momento que a gente está vivendo, para ver como as nossas feridas ainda não cicatrizaram, as páginas da história não foram viradas, né? Enfim, e acho que isso tem tudo a ver com o processo da própria redemocratização, que foi uma transição sequestrada, vamos dizer assim, né? Agora, Débora, você acha que há uma correlação entre memória e atualidade? Eu vou ser mais preciso. Na Argentina e no Uruguai, onde a memória recebeu uma carga maior de intensidade, as Forças Armadas têm um papel político muito mais controlado, muito mais marginal, praticamente inexistente no caso da Argentina. É capaz de, se um general ali aparecer dando opinião política sobre algum assunto, até os setores conservadores vão propor que ele vá para a cadeia. No Brasil, onde a memória foi tratada com muito menos intensidade, as Forças Armadas, passado um certo tempo, parecem jogar o mesmo jogo que jogavam antes. Você acha que tem uma correlação, uma gangorra, quando sobe a memória, desce a participação dos militares? Quando desce a memória, sobe a participação dos militares? É uma boa pergunta essa, né? Assim, o que eu entendo a partir, né, das pesquisas que eu fiz e até eu publiquei, não, submeti um artigo recente aí para discutir na próxima Bienal de Arquitetura que vai acontecer o ano que vem, né?
é justamente como a gente tem uma dificuldade de separar. Primeiro, a história da memória, né, que eu acho que tem a ver com o começo ali da nossa conversa, que você fala sobre essa disputa pelas permanências das memórias no espaço público, né, e isso tem muito a ver com a memória estar dissociada da história, né, de uma compreensão da história. Então, a gente aqui no Brasil, né, por que a gente ainda tem essa presença militar muito ostensiva, e nesse momento eu costumo caracterizar este como um governo militar, né, em que tem um civil ali ocupando a cadeira de presidente, mas a tomada de decisões, de fato, está sendo tomada dentro dos quartéis, né. Eu acho que não tem como a gente dissociar o momento presente da lei de anistia. Eu insisto nesse tema, porque a partir do momento que a gente não consegue criar um ambiente social e político para punir crimes, e a gente permite socialmente que se crie uma lei em que se anistia os crimes que foram cometidos, e essa lei foi promulgada por quem cometeu os crimes, e a gente, mesmo 40 anos depois, não consegue revogar essa lei, né? Isso diz muito mais do que só a memória, isso diz sobre a história, né? E eu tenho insistido muito nessa tecla nos últimos dias, né? Sobre essa história do Borba Gato, que a história é sobre o presente, ela não é sobre o passado, né? Portanto, a gente não consegue romper com esse ciclo, né? Dos militares terem esse protagonismo político, porque a gente não conseguiu sequer puni-los pelos crimes que cometeram enfim, a gente trata hoje institucionalmente torturador como herói, né? Portanto, eu acho que não é que falta memória aí, eu acho que tem, na verdade, uma memória a partir de uma interpretação da história que privilegia a violência, a tortura, a morte, enfim, que, na verdade, não é dissociado do que é a história do próprio Brasil, né? Os nossos grandes heróis, na verdade, são figuras bastante violentas, né? Claro. Não, e se nós formos olhar especificamente sobre a questão militar, conseguiu se manter praticamente intacta ao longo dos tempos a auto-história dos militares, que vai da Guerra do Paraguai à ditadura militar, como se eles fossem a força mais patriótica, mais decisiva na construção da brasilidade, né? Eles passaram impunes não só apenas em relação aos tribunais, mas sua própria versão da história nunca foi questionada verdadeiramente, né? E é uma loucura, né? Porque quando a gente, aí voltando um pouquinho, né, ao ponto que você falou dos governos petistas, pois então, vamos pensar o seguinte, né? O Paulo Vanuc, que foi um militante político nos anos 70, né, contra a ditadura, cujo primo foi assassinado lá no DOI-CODE, era ministro, né, tinha secretário, mas com status de ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, foi quem forjou ali, com debates públicos amplos, feitos ao longo de anos, o Plano Nacional de Direitos Humanos, ou seja, com ampla participação democrática, com todo o espírito democrático possível e imaginável, e não conseguiu levar adiante a questão da revisão da lei de anistia. Teve um embate duríssimo ali com o Nelson Jobim, cujo depois a gente foi entender o papel dele, não só durante esse episódio, mas durante vários episódios que se questionou a lei de anistia, mesmo dentro de um governo progressista. Então, isso demonstra a força que o Exército tem sobre a sua própria história, sua própria memória, e a memória que é difundida pela sociedade, né, brasileira, como algo imutável praticamente, né? Então, e aí você citou o caso aqui do Uruguai e da Argentina, a gente teve aí a exoneração de um general, se eu não me engano, general no Uruguai, porque ele se posicionou sobre uma questão política do país, né? Então, assim, algo que aqui é tão naturalizado é algo impensável em outros países, e a gente não está nem pensando na Europa, a gente está falando de países vizinhos aqui, cuja realidade é muito, muito próxima da nossa, né? Cuja história é muito próxima da nossa. E a gente insiste em voltar as costas para os nossos vizinhos latino-americanos. Eu me recordo uma vez do Néstor Kirchner comentando que
a única linguagem que permitia tirar os militares da política, os militares que comandaram as ditaduras, era a vergonha e o constrangimento público. E que esse era o papel da memória nos governos que ele dirigiu, né? Submetê-los à vergonha e ao constrangimento público, para paralisar qualquer possibilidade de retomada de protagonismo. E aqui no Brasil, isso não foi feito, né? Eles puderam se retirar da ditadura para os quartéis tranquilamente, é verdade. É isso franqueia, por exemplo, não tem como a gente pensar em violência policial sem pensar na história, né, das forças de repressão no país e, de novo, da própria lei de anistia. Então, portanto, um policial se sente absolutamente tranquilo para apertar o gatilho, né, é porque ele tem aí o exemplo da lei de anistia que passou todo o pano possível aí para crimes bárbaros, né? Coisas que a gente custa acreditar que foi verdade, né? Então eu recomendo para quem nunca tenha tido contato com isso, né? Visitar, por exemplo, o site do Memorial da Resistência, que tem alguns trechos de entrevistas, né, com pessoas que foram torturadas, seja no DOPS, no DOI-CODE ou em outros equipamentos públicos, né, de repressão, para entender do que a gente está falando, né? A gente não está falando aqui de ser mantido preso dentro do processo legal e da formalidade burocrática, institucional. A gente está falando aqui de coisas que nos chocam muito, né? Então, eu me lembro quando eu comecei a ter contato com o tema e eu li, comecei a ler, né, os relatos no Brasil Nunca Mais, o livro editado aí pela Arquidiocese? Pela Arquidiocese, obrigada, estava tentando lembrar o nome. Arquidiocese, né, aqui de São Paulo. Vanucci, aliás. Sim, cuja origem são justamente os processos judiciais que corriam no Tribunal Militar aqui em São Paulo. Eu era bastante jovem e eu tive que parar de ler, assim, porque são coisas que realmente a gente custa acreditar que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Então, quando esse tipo de barbárie é relativizada e é anistiada, ela é perdoada, ela é auto-perdoada, não existe nenhuma outra. Isso permite que qualquer policial se guarda da esquina, né? Se sinta habilitado a fazer qualquer coisa. Apertar o gatilho é o de menos, né? Claro. Débora, como estudiosa do patrimônio histórico, você participa da elaboração dos trabalhos que devem levar o espaço do OICOD e da Operação Bandeirantes, a famosa delegacia da Rua Tutóia, a servir de memória à resistência contra o regime militar. Você poderia nos contar um pouco a esse respeito de qual seria o projeto? Eu já emendo com a questão do Camilo Vanucci, que é também sobre o mesmo assunto. O Camilo aqui, ele coloca: conta para a gente as propostas para o DOI-CODE e o que vai rolar no dia 9 de setembro lá. Então, eu já nem sabia que ia rolar alguma coisa no 9 de setembro. O Camilo está aqui. O Camilo, que já foi entrevistado por mim no Sub-40, que é um importante memorialista, biógrafo, e, além disso, filho do Paulo Vanucci. O Paulo Vanucci é pai dele. São relações completas. Bom, esse, na verdade, eu costumo dizer que o processo de armamento do DOI-CODE, ele é só um capítulo na história da resistência, né? Ele é um pedido que foi apresentado lá para o PPH, que é o lugar onde eu trabalho, né? O que quer dizer PPH? O PPH, vamos lá, é a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Ótimo. Essa área técnica é uma unidade técnica da Secretaria da Cultura e Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo, né? Em que nós recebemos os pedidos de tombamento e também de intervenções em bens tombados do Estado de São Paulo todo. Então, primeiro é um trabalho, assim, que eu costumo dizer que eu sou muitíssimo privilegiada, porque eu tenho contato com as histórias das mais diferentes possíveis, uma oportunidade única, e ali é o contato, de fato, muito estreito entre o Estado, a burocracia estatal, no bom sentido, né, com a população, com a sociedade, né, porque a maioria absoluta desses pedidos são oriundos da própria sociedade, seja por sociedade civil organizada ou indivíduos, enfim, qualquer pessoa
pode apresentar um pedido de tombamento desde que devidamente justificado. E foi isso que o Ivan Seixas, acompanhado aí de uma série de outros organizações de defesa de direitos humanos, fez em 2010. Ele pediu ali o tombamento do prédio do DOI-CODE, como você bem disse. E atualmente funciona qual delegacia? É a 19ª, né? 36ª. 36ª Delegacia da Polícia de São Paulo. É isso, ali na Vila Mariana, na Rua Tutóia, né, muito pertinho ali da 23 de maio, coladinho com o prédio da IBM, para, né, o pessoal aqui de São Paulo se situar um pouco. Para quem não é de São Paulo, é uma região muito próxima do Parque do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, e também do comando do 2º Exército aqui de São Paulo, comando do Sudeste, né? E que, cinicamente, os chamavam de Tutóia Hilton. Olha, essa eu não conhecia. Era uma analogia, porque os presos norte-americanos no Vietnã, quando caíam presos nas mãos quando prendiam guerrilheiros, levavam para as prisões de Saigon e chamavam de Saigon Hilton. Então, alguns integrantes da ditadura passaram a chamar de Tutóia Hilton. Que é o Hilton, cadeia hoteleira. Você será levado para um hotel 5 estrelas, na verdade, um hotel 5 estrelas. Só que as avessas, né? Até tem o livro belíssimo livro, né? Vencedor do Prêmio Jabuti do Marcelo Godoy, que se chama A Casa da Vovó, que trata justamente do DOI-CODE, porque esse também era um nome utilizado ali pelos agentes que trabalhavam nesse lugar, porque dizia que lá era a casa da vovó também, mais uma... Eu não conhecia essa do Hilton, mas então, portanto, a gente vê aí o grau de perversidade que existe, né, por trás das mentes que trabalharam lá. Então, já adiantei, inclusive, o trabalho do Marcelo, para quem quiser conhecer, porque é um trabalho importantíssimo que traz a memória de quem trabalhou no DOI-CODE, que é algo muito difícil de se conseguir, porque, a exemplo do que você citou aí do Néstor Kirchner, muitos deles têm essa vergonha, né, de assumir publicamente que trabalharam lá, ao contrário dos grandes chefes, como era o caso do Ustra, enfim, ou do Carlinhos Metralha, que também está aí, foi recentemente condenado justamente pela sua atuação no DOI-CODE, né. Mas voltando ao estudo de tombamento, foi apresentado em 2010, eu tinha acabado de ingressar lá quando esse pedido estava tramitando, e eu me lembro que primeiro que eu já queria trabalhar com o tema, porque era o que eu estava começando a trabalhar no mestrado, né? E segundo, porque eu lembro que um conselheiro, né, à época, entrou na sala falando sobre esse processo, né, o processo administrativo, né, de tombamento, dizendo que ele achava que ele tinha sido despachado para ele achava que ia devolver, propondo o arquivamento do pedido de tombamento, porque o prédio não tinha muitas características arquitetônicas memoráveis, enfim, era algo bastante ordinário, não tinha valor. E aquilo me acendeu um alerta, né, porque para mim, que era mais jovem, né, tinha acabado de me formar, e estava entrando ali naquele momento, eu não estava conhecendo muito ainda o que era o trabalho do patrimônio, entendia que, bom, se tem importância histórica, a gente já parte do pressuposto que vale ser estudado para entender qual é a sua pertinência, né, a partir do ponto de vista do tombamento, né. Então, aquilo me assustou muito, e aí eu comecei a entender que o campo do patrimônio era um campo muito praticamente do domínio absoluto de arquitetos, que tinham a principal preocupação em preservar aquilo que era esteticamente importante, relevante, etc. Então, todo o trabalho inicial ali foi justamente para demonstrar que a importância arquitetônica era o que menos importava naquele espaço, a princípio, né? Que o que importava ali era, assim, o que tinha acontecido, né? Então, o processo de tombamento ele é feito em 2 etapas, né? Então, primeiro, uma pessoa apresenta esse pedido, e esse pedido ele é feito uma análise preliminar, em que nós técnicos avaliamos se a documentação reunida é suficiente para a gente fazer a instrução, etc., e se tem pertinência. E isso é submetido para o conselho, então, o CONDEFAT, que é o órgão deliberativo também vinculado à secretaria, né, que determina se algo vai ser tombado ou não vai ser tombado.
Mas nesse momento específico, né, depois desse estudo preliminar, existe uma primeira votação que define se vai ser aberto um estudo de tombamento ou se esse pedido vai ser arquivado. E o que diferencia um momento do outro? A partir do momento em que o estudo de tombamento é aberto, esse edifício, né, os edifícios, de um modo geral, passam a ter uma proteção prévia. Isso significa que ele não pode ser demolido e que qualquer intervenção física no espaço, por menor que seja, precisa ter uma autorização prévia justamente do próprio conselho, depois de uma análise técnica, né? Portanto, quando esse pedido foi encaminhado em 2012 para a relatoria, quem foi a relatora foi a professora Cristina Meneghello, da Unicamp, do Departamento de História também, que fez justamente essa comparação com outros espaços semelhantes da América do Sul, e me lembro que ela citou bastante o Museu da Democracia no Chile, né? Não, o Museu da Democracia no Chile. A ESMA ainda estava num processo de transição, justamente foi um dos prédios que eu estudei como comparação aqui do processo de patrimonialização e musealização, comparação aqui no Brasil. Mas a ESMA ainda era objeto apenas de pesquisas, né? E estava sendo utilizada principalmente como prova de lugar onde aconteceram assassinatos, torturas, etc., né, sequestros. E ela usou, na verdade, o Museu da Democracia do Chile, já dando um apontamento de que não só valeria a pena a preservação do espaço, como a sua transformação num lugar semelhante, para a gente debater memória, né, sobre o período, as violações de direitos humanos, etc. E o Conselho acatou, né, e o estudo de tombamento, então, foi aberto. E aí, durante a realização do estudo de tombamento, a gente foi tentar entender muito melhor como funcionava a estrutura do órgão, né, e qual que era a importância, aí sim, do edifício, né, então, de que forma que a arquitetura se torna importante na preservação da memória intangível, né, então, o que de elemento físico daquele espaço é importante que a gente preserve para que ele nos conte, o próprio edifício nos conte coisas, né. E aí, voltando, né, na tua pergunta anterior sobre como que a gente tem que lidar com esses espaços, né, da ditadura, eu costumo dizer que o meu embate inicial ali com o campo da história foi difícil porque falavam que era um campo da arquitetura, mas eu sempre entendi os edifícios como documentos, né? Os edifícios nos contam coisas, né? Nos falam coisas. E aí foi uma busca, assim, acho que eu falo que é o projeto da minha vida, né? Foi o encontro da minha vida, esse processo de tombamento, porque eu me desenvolvi não apenas como ser humano, ao ter contato com a experiência das pessoas que estiveram presas ali, né, ilegalmente, mas também como profissional, porque tudo que eu podia aprender sobre patrimônio, sobre pesquisa historiográfica, eu aprendi, sem dúvidas, estudando do DOI-CODE. Então, eu fiz pesquisas, assim, em todos os tipos de arquivo que você pode imaginar. Então, eu lia Diário Oficial para ver o que tinha de publicação de compra, de licitação. Então, eu consegui, o Adriano Diogo, na época, era deputado, então eu consegui fotografias aéreas feitas nos anos 60 e 70 da região, que permitiu que a gente estabelecesse uma cronologia de construção de cada um dos edifícios, mapas e o próprio testemunho, e aí esse foi o ponto talvez mais importante dessa pesquisa, que foi a visita, né, a vistoria, na verdade, com pessoas que ficaram presas lá. Então nós separamos grupos de pessoas que ficaram presas em anos distintos, para elas poderem fazer um reconhecimento do espaço, e foi uma experiência impressionante, porque a maioria nunca tinha voltado lá, né? Porque com a desativação do DOI-CODE oficialmente em 1983, nunca mais ninguém voltou lá, e o prédio passou a ser ocupado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Portanto, as pessoas tinham só na memória, então foi muito interessante retornar lá, primeiro como pesquisadora para ouvir, né? E o que eu ouvi é que o espaço estava praticamente intacto, não tinha muitas diferenças, as diferenças que tinham era algumas salas foram divididas com divisórias provisórias, né, que foram retiradas, mas o prédio estava intacto, e principalmente presenciar as emoções todas que emergiram quando essas pessoas pisaram de novo nesse espaço, né? E essa foi, de fato, assim, o ponto alto que fez, assim, né, perceber o sentido do trabalho que está sendo feito ali.
o trabalho não tem a ver só com o reconhecimento do espaço do ponto de vista burocrático, mas também de trazer uma reparação simbólica para essas pessoas e essas pessoas poderem ter um lugar físico para que outras pessoas conheçam a realidade que elas também passaram, né? Então, cada vez mais foi ficando reconhecido durante o próprio estudo de tombamento que só o tombamento não ia dar conta, porque o tombamento de fato aconteceu, né? Teve um parecer brilhante aí que depois virou minha orientadora no doutorado, a professora Silvana Rubino, também da Unicamp, que faz esse arrazoado, né, trazendo toda essa questão da desimportância da arquitetura, mas a importância da preservação do espaço físico como suporte, né, para essas histórias. E foi uma sessão emocionante no Condefat, porque estavam ali presentes pessoas que tinham ficado detidas, então estava o Adriano Joe, o Maurice Politi, o Ivan Seixas, né, estavam assistindo essa sessão do Conselho, que passou a ser aberta para o público durante a gestão da professora Ana Lana, que hoje é diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, então ela foi presidente do Condefat e abriu as sessões para que as pessoas pudessem assistir publicamente, né, e essa sessão especificamente foi foi presidida pelo secretário de Cultura, o Marcelo Araújo, que foi também a pessoa ali uma das muitas pessoas responsáveis pela criação do Memorial da Resistência, né? Portanto, tem uma série de simbolismos, e foi muito interessante, porque eu fui super, assim, preparada para responder perguntas e, né, para ver o debate que ia acontecer no Conselho, e, curiosamente, não teve debate, né? Foi para a Silvana leu o voto dela, e quando abriu, né, para os conselheiros fazerem algum questionamento, ninguém se manifestou e a votação foi unânime. E aí, depois, conversando com alguns conselheiros, eles falaram que não teve debate porque, assim, estava todo mundo profundamente emocionado, porque, de alguma forma, tinha contato com o DOI-CODE, seja porque um familiar foi detido ali, seja porque alguns amigos passaram por lá, enfim, seja porque entendiam que aquele era um momento histórico. Então, foi um momento bastante importante dentro da história do Condefat, num momento importante da história do país, porque naquele ano se completou 50 anos do golpe, né? Foi em janeiro de 2014. Então, teve uma série de simbolismos, né, por trás dessa decisão. Esse espaço, o que ele vai virar? Pois é, então, aí começa todo o debate, que é isso que o Camilo pediu para eu contar aqui, né? E desculpa eu me alongar, é que eu me empolgo, porque essa realmente é uma história bonita, e eu acho que de resistência de todos nós, assim, e também de acreditar que o Estado é, sim, um espaço que a gente precisa conquistar e um lugar que a gente pode transformar de violador a defensor de direitos humanos, né? E aí, assim, como eu disse, né, se entendeu que aquela preservação só pelo tombamento não ia servir de nada, porque uma vez tombado, ia ter que preservar apenas as características físicas do espaço, né? Não ia necessariamente transformar aquilo num lugar de memória, num memorial, quer dizer, já era um lugar de memória, mas não um memorial. Podia, por exemplo, a Polícia Civil instalar outra coisa lá, né? Um dos prédios estava vazio, né? Os outros são 4 edifícios, né? A delegacia e mais 3, então só um, que era o principal, justamente onde as pessoas eram torturadas, estava vazio. Então a Polícia Civil poderia ocupar a qualquer momento. E aí foi muito interessante, porque eu sempre fiz esse trânsito entre a delegacia e a Polícia Civil, com os interesses de quem estava pedindo a preservação, e foi muito interessante porque o próprio delegado do DECAP, que era o responsável ali, entendeu que ele tinha que desocupar aquele espaço, e durante o processo de tombamento ele começou a desocupar, até que em 2017, os 2 prédios que ficam nos fundos da delegacia foram desocupados e estão desocupados até hoje. E aí, nesse meio tempo, né, o Comitê Paulista por Verdade, Memória e Justiça entrou com uma denúncia no Ministério Público por abandono daquele prédio, né, porque estava com problemas estruturais de telhado, estava chovendo, então o prédio estava realmente em uma situação difícil, em mau estado de conservação. E isso se tornou um inquérito civil no Ministério Público, que num dia nos convidou, a minha coordenadora, né, lá da UPPH, para uma reunião, e ela falou, olha, vamos comigo, porque é você que entende do assunto, então eu me sinto mais segura se você for comigo. E a gente teve uma reunião com a, então, promotora Beatriz Budim, da Promotoria de Defesa de Direitos Humanos, né,
perguntando, falou, olha, eu sei que é complicado, né, construir um museu, né, nesse momento, mas assim, o prédio está lá, está vazio, será que a gente não consegue fazer alguma coisa, né, nesse meio tempo, dar algum uso para ele, mesmo que seja esporádico, enfim. E aí eu expliquei para ela que eu tinha tido contato com a experiência da Argentina, justamente da ESMA, né, que fazia essas visitas mediadas durante o processo de pesquisa que estava sendo realizado lá, e que a gente podia... Só para esclarecer nossos espectadores, a ESMA é a Escola Superior da Marinha Argentina. De Mecânica da Armada, isso. Mecânica da Armada, perdão, Escola Superior de Mecânica da Armada. Que é a Marinha. E que foi um dos principais centros de tortura durante a ditadura argentina entre 1976 e 1983. E é um processo assim muito importante da gente de ocupação daquele espaço, né, e de debate do que fazer com aquele espaço depois do fim da ditadura, né, que eu conto com mais detalhes no meu livro, enfim, em comparação também com o que foi o processo aqui do DOPS, né. Mas esse processo foi importante porque da ESMA foi um referencial aqui para também tentar tratar as coisas que estavam acontecendo no DICOD. E aí, a partir dessa provocação do Ministério Público, eu comecei a conversar, né, primeiro com o Núcleo Memória, que é comandado pelo Maurice Politi, que é ex-preso político, detido lá, com o Instituto de Estudos da Violência de Estado, né, que tem o protagonismo aí da Crimeia e da Amélia Telles, que também foram presas, tiveram seus companheiros presos, filhos também foram presos, a Janaína Telles, o Edson Telles, né? A família Telles é muito protagonista no embate pela memória e pela justiça, né? E a gente foi entendendo ali que daria para a gente criar algumas possibilidades. E aí, a partir dessas reuniões iniciais, em que eu também convidei ali o pessoal do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, que eu tinha conhecido por ocasião de uma audiência da Comissão Estadual da Verdade, né, comandada ali pelo professor Pedro Paulo Funari, a gente fez essa primeira reunião e entendeu que daria para a gente fazer alguns trabalhos, principalmente começando ali pelo trabalho de pesquisa arqueológica no espaço. E aí a gente criou um grupo de trabalho que hoje conta aí com mais de 15 instituições, entre instituições públicas, universidades e instituições da sociedade civil, em que a gente está debatendo desde 2018, portanto, os rumos para o DICOD. A ideia, de fato, é transformar isso num memorial, né? E não apenas num memorial, mas num espaço de excelência da pesquisa sobre lugares de memória, né? Não só a pesquisa documental, mas também a pesquisa física, no espaço físico, que permite essa pesquisa tanto do ponto de vista da arqueologia clássica, né? Como a arqueologia pública, a arqueologia forense, que permitirá, por exemplo, que a gente identifique se existem traços de material humano, né, para coletar, por exemplo, DNA, quanto da pesquisa historiográfica, sociológica, com os moradores do bairro, com ex-presos políticos, para construir, de fato, aquilo que a gente entende por um museu comunitário em que tem a participação do maior número de pessoas possível. Pois bem, e aí o que é que vai acontecer no dia 9 de setembro, que o Camilo deu um spoiler importante aí, né? Esse inquérito civil que estava correndo no Ministério Público foi convertido numa ação civil pública, ou seja, o Ministério Público apresentou denúncia à Justiça no comecinho de junho. Essa denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça, foi uma decisão importantíssima que nos surpreendeu, inclusive, o juiz entendeu o pedido, entendendo que sim, aquilo tem que se transformar talvez num espaço de memória, e deu uma liminar, garantindo a não ocupação desses espaços que estão vazios, desses 2 prédios que estão vazios. Não podem, portanto, ser ocupados por nenhum outro órgão da Polícia Civil, ele tem que permanecer como está até o final do processo, pelo menos, e que o Estado de São Paulo dê início aos trabalhos de preservação, como está descrito lá na resolução de tombamento que foi aprovada em 2014. E aí, no dia 9 de setembro, a gente vai ter uma audiência de conciliação entre o Ministério Público e o Estado de São Paulo, justamente para buscar um consenso na utilização, sem precisar levar isso para um processo que pode se arrastar por muitos anos. Então, a ideia é criar uma solução conciliada para a criação desse memorial, né, e a transferência do edifício para a Secretaria da Cultura, poder fazer os trabalhos que precisam ser feitos. Então, essa audiência
tem algo muito importante, porque ela tinha sido marcada para o começo de julho, depois ela foi adiada para o começo de agosto, e, por fim, o próprio juiz decidiu prorrogá-la para o dia 9 de setembro, entendendo que no dia 9 de setembro boa parte da população já vai ter tomado pelo menos uma dose da vacina, o que possibilitaria que a audiência seja presencial e não virtual, né? E marcou a audiência para acontecer no prédio do DOI-CODE. Então, ela vai ser uma audiência fora do tribunal, e que vai permitir que qualquer pessoa, por exemplo, possa assistir. E eu achei uma decisão muito ousada e muito consonante, na verdade, com os interesses públicos, né? Porque, afinal, é uma audiência que interessa a todos, né? A coletividade, trata-se de direito difuso. Portanto, se trata do direito de todos, todos podem acompanhar essa audiência presencialmente. Então, vai ser no dia 9 de setembro, às 14 horas, lá no espaço do DOI-CODE, Rua Tutóia, 921, Vila Mariana. Perfeitamente. Tem até espectadora nossa se oferecendo para te ajudar como voluntária. Opa! A Isabela Mapiri, que é membro do canal, dizendo: Débora, precisa de voluntária para tarefas de digitalização ou outras, então você já está recrutando voluntários. Débora, mudando um pouquinho de assunto. Você acha que o mesmo trabalho realizado sobre o período da ditadura dos generais deveria ser executado em relação a outros períodos de nossa história, desde os tempos coloniais? Então, né? Assim, a gente tem uma produção muito vasta historiográfica sobre a história do Brasil, né, o nosso passado colonial. A questão é que, como a gente está temporalmente distante, né, isso acaba se tornando algo que não é tão discutido na sociedade. E aí, quando tem essa ação, por exemplo, né, de pôr fogo na estátua do Borba Gato, a gente está aí questionando, trazendo a história colonial para o presente. E aí a gente começa a perceber como o passado tão distante ainda gera tanta controvérsia e tanto debate, né? Portanto, eu acho que sim, que a gente precisa, sim, trazer essa discussão do passado colonial e mesmo imperial para a atualidade, e não do ponto de vista da produção historiográfica, porque isso tem bastante, mas de fazer essa ponte entre esse passado com o presente. Então, só usando esse exemplo, né, do Borba Gato, quando vai lá e põe fogo na estátua do Borba Gato, não está se colocando fogo na estátua por si só, você está se questionando a sociedade, que nós, os fundamentos da nossa sociedade, né, brasileira, e quiçá até da fundação da sociedade contemporânea ocidental, né? Porque, afinal, a base da exploração e da violência são as bases que fundamentaram o capitalismo, né? Portanto, por isso que incomoda tanto, porque a gente está questionando a memória que ainda é muito presente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os principais políticos do Brasil, boa parte deles é descendente de senhores de escravos, né, de donos de engenho, donos de fazenda de café, de cana, descendentes de bandeirantes. Portanto, é por isso que isso também incomoda muito, porque a gente está colocando, né, trazendo lá da pesquisa só do historiador da tese para discutir quem somos nós hoje, né? Então, eu sou muito a favor de trazer essa mesma publicidade para a história colonial que a gente tem dado para a história da ditadura nos últimos 40 anos. Né? Você acha que ações diretas, como a queima da estátua do Borba Gato, são úteis ou prejudiciais ao debate da memória histórica? Olha, depende, né? Eu acho que a ação direta é algo que a gente não controla, né? Porque as pessoas falam, não pode discutir, mas não pode pôr fogo. Bom, a gente não controla o movimento social, né? O movimento social acontece. Eu acho que, nesse caso específico, ele traz uma grande contribuição para o debate. Porque, como eu tenho, né, discutido, os meios institucionais têm buscado esse debate de forma democrática e por meios institucionais, legais, etc. E esse debate tem sido sucessivamente interrompido em várias instâncias, né?
no legislativo, dentro do executivo mesmo. Então, né, quando você começa a não encontrar espaço para debate aberto, democrático, institucionalmente, é esperado que haja alguma reação. Aí entra dentro dos debates ali do século XVIII, por exemplo, e XIX, do dever e do direito da insurreição e da desobediência civil, quando o Estado não está atuando para os interesses da sociedade, né? Agora, nessa lógica de superar as homenagens da historiografia oficial, da historiografia institucionalizada, que se concretiza através de monumentos, nomes de rua, nomes de praça, qual é o limite? Por exemplo, o Borba Gato, ele era um bandeirante, genro do Fernão Dias, envolvido em todos os crimes cometidos pelos bandeirantes. Parece uma situação mais clara. Agora, o Zé de Alencar, que era um escravagista, deve deixar de ser nome de ruas? Qual que é o limite para esse processo de decolonização? Eu acho que o limite é sempre o do debate público, né? Eu acho que o debate público, porque é importante a gente dizer assim, né? Qual é o processo hoje para a gente instalar um monumento a alguém no espaço público? Ou seja, se o espaço... A gente tem o péssimo hábito aqui no Brasil de tratar o espaço público como o espaço de ninguém, né? Mas é o contrário, o espaço público é o espaço de todos, né? E aí a gente começa a se perguntar, qual é o processo hoje para batizar o nome de rua, para dar o nome de uma rua, né? Qual é o debate que existe para erigir um monumento em homenagem a alguém, né? Esses processos são muito pouco transparentes, né? De um modo geral, nomes de rua se tornam os grandes projetos de lei das câmaras municipais, porque os vereadores têm uma quantidade de projetos de lei que eles precisam apresentar, e aí, como eles não estão ali muito em sintonia com os desejos e anseios da sociedade, acabam apresentando um volume gigante de nome de rua, né? E esses nomes de rua, muitas vezes, a gente nem sabe quem é, ou são interesses muito pouco publicizados, né? Portanto, o que eu acho que a gente tem que tratar aqui, né? Quais são, quando você fala dos limites, eu acho que assim, nesse caso específico de memórias, né, de pessoas de celebridades, vamos dizer assim, eu não gosto muito desse termo, mas vamos usar, né, para ficar mais simples das pessoas entenderem. Quando a gente fala disso, eu acho que é importante a gente não deixar um espaço fechado só para quem está tomando a decisão, ou seja para o legislativo de um modo geral. Mas tampouco deixar esse debate na mão só de especialistas, como é o meu caso, que sou técnica, né, sou historiadora e trabalho dentro de uma unidade técnica que toma ali, que na verdade não toma decisões, mas traça caminhos para as decisões, né? E isso eu acho que o patrimônio cultural tem muito a contribuir para o processo democrático como um todo, né? Nós temos experiências muito positivas de criação de museus comunitários, né, da criação de inventários participativos, da elaboração de inventários participativos para identificar patrimônio cultural, ou aquilo que é patrimônio para um determinado segmento, etc. Portanto, o limite vai ser estabelecido por esse tipo de pacto social que inclui um maior número de pessoas. Eu entendo o mecanismo que você propõe, mas eu quero saber a sua opinião. O limite é a decolonização, vamos usar esse termo, de quem foi agente de opressões ou pode atingir quem teve opinião a favor dos opressores? Eu estou pegando o caso do Zé de Alencar, um dos grandes escritores do Brasil e que era explicitamente um escravagista. Ele deveria deixar de ser homenageado com nomes de rua, na sua opinião, pela opinião que ele teve a favor do escravagismo? Ou isso deve atingir apenas os agentes do escravagismo? Não, eu acho que não existe agente sem ter apoio, né? Então, talvez ele talvez deva deixar de ser homenageado, né? Mas isso não significa apagar a história que ele tem a contribuição dele para a literatura. E essa pergunta é importante e agradeço por você me provocar a pôr a minha opinião, porque eu acho que é isso, né? A gente tem ouvido muito falar em anacronismo,
em ideias fora do lugar, quando a gente trata do que aconteceu no passado, como se a gente tivesse que ficar como se a gente tivesse que ficar refém daquilo que aconteceu, né? De novo, eu acho que a história serve para contar o que aconteceu. A interpretação que a gente vai dar para ela no presente tem a ver com os valores que nós temos no presente. Então, tratar o José de Alencar não apenas como um escritor, mas alguém que também contribuiu para o escravagismo, né, para a escravidão de pessoas pretas aqui no Brasil, significa estar em consonância com os interesses da população indígena, que ainda existe aos trancos e barrancos aqui no país, né? Portanto, tem que estar alinhado com o presente. Deixa eu insistir. Se você morasse numa rua chamada José de Alencar e houvesse uma assembleia dos moradores da sua rua e alguém propusesse: José de Alencar foi defendeu o escravagismo, eu quero substituir o nome da rua José de Alencar pelo nome de Luiz Gama, você votava a favor ou contra? A favor. Tá bem. Deixa eu passar aqui para uma outra pergunta. Teve um espectador nosso que fez uma pergunta semelhante sobre o José de Alencar. Eu quero agradecer, eu me perdi aqui na lista. Peço desculpas, porque eu vi que teve um espectador que também apontou a questão do José de Alencar. Outra pergunta. A extrema-direita francesa, representada pela antiga Frente Nacional, rebatizada agora como Reagrupamento Nacional, recorre à história para construir símbolos de ultranacionalismo. O grande símbolo deles é a Joana d'Arc. A extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, também opera com esse tipo de narrativa? Opa, se opera. Claro que opera. Louvar a imagem do Ustra, usar camiseta com a cara do Ustra, né? Ou então essa pichação que fizeram no mural da Marielle aqui em Pinheiros, escrito Borba Gato Vive, é exatamente isso. Né? O campo da memória é um campo de disputa, e o campo da memória pública é mais ainda, né? Não tenho dúvida. Quer dizer, você acha que é importante, e não um desperdício de energia, de um ponto de vista progressista, o debate sobre a história brasileira, combatendo a história dos vencedores? Eu acho que é trazer a história, porque parece que a história é um papel, né? Que a gente vai, escreve a história aqui, bom, isso é o que aconteceu, acabou, tchau, né? Parece que a história é neutra, não existe neutralidade, né? Isso não significa que você precisa fazer uma história enviesada, desprovida de critérios e métodos científicos, mas não existe neutralidade em nenhuma ciência, mesmo nas ciências exatas. É importante que a gente diga isso, porque afinal a ciência, o conhecimento é produzido por humanos, e humanos têm lado, é isso, né? E eu acho importante essa sua pergunta, porque ontem eu vi, quando você compartilhou no Twitter, né, a entrevista de hoje, um seguidor seu comentou lá, dizendo que o identitarismo vai abrir as portas para o Bolsonaro ser reeleito em 2022. Eu gostaria de discordar com toda a educação, né, do seguidor, enfim, eu entendo que existe um segmento, uma parcela muito preocupada com, vamos dizer assim, a oportunidade desse debate, né? Será que é oportuno a gente discutir isso? E aí eu sempre devolvo a pergunta assim, se a gente vai encontrar um momento para discutir as bases da sociedade racista que a gente vive, né? Qual é o momento que a gente vai ter, né? Quando que vai ser esse momento, né? Porque já faz aí 300 anos que a gente... 300 não, né? Mas faz 130 anos que a escravidão foi abolida, né? E assim, foi mesmo, né? De fato, e a escravidão, mas o racismo está presente. Quando que a gente vai encontrar esse momento ideal, né? Se não foi 10 anos atrás, vai ser daqui 20 anos, como se isso tivesse absolutamente dissociado do momento que a gente vive. Não, né? E a outra questão é o que isso tem a ver com o identitarismo, né? Pois é, então, como se a gente falar de racismo fosse algo identitário, né? Não, a gente está falando aqui da nossa própria história, do que fundamentou. Se a gente não conseguir enxergar nas bases da nossa sociedade, na nossa história, o resultado que nós estamos vivendo hoje, a gente nunca vai conseguir transformar a nossa sociedade. Isso não é um projeto de agora, né?
para agora. Isso é um projeto de longo prazo, isso acontece ao longo do tempo, e o tempo é isso, já faz quanto tempo? Tem uma relevância para o debate político presente, né? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida, né? Quando a gente escuta o presidente da República equiparando quilombolas a animais, né? A gente vê o ex-ministro da Educação, no exercício da sua atribuição como ministro, dizer que ele detesta o termo povos indígenas, porque não existe povo indígena, quando a gente vê que o fogo numa estátua comove mais a sociedade do que o fogo numa mulher transexual no Recife, ou o fogo que foi tacado lá atrás, nos anos 90, no Índio Galdino, né, no despejo que a comunidade do Pico do Jaraguá está sofrendo por pressões imobiliárias de construtoras, a gente percebe que as pessoas não estão entendendo que isso que nós estamos vivendo hoje é fruto do passado, que não passou, que é o nosso presente. Débora, a gente está terminando essa entrevista. Eu vou te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos convidados e às convidadas do 20 Minutos. A primeira pergunta é: qual livro você leu ou está lendo durante essa interminável pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta é: qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Eu vou pegar minha cola, porque a Laila me perguntou isso ontem e eu mandei por escrito para ela, para eu não esquecer, para também não jogar o trabalho dela fora, porque ela vai colocar aqui as fotinhos, né? Mas livros é uma coisa muito legal, porque eu tenho procurado ler um pouco mais autoras mulheres e que falem sobre a vida de mulheres, né? E aí eu tenho 3 para indicar, que foram os que mais me marcaram ao longo da pandemia aí, que o primeiro foi o Do Que É Feito Uma Garota, que é de uma autora britânica chamada Kathleen Moran, e que ela conta, ela fala que não, mas é praticamente uma autobiografia da adolescência dela nos anos 90 na Inglaterra. E é muito interessante porque eu me identifiquei muito com algumas coisas, primeiro porque ela vivia essa cultura do rock underground lá dos anos 90 na Inglaterra, e como era a vida de uma adolescente também no contexto de Margaret Thatcher como primeira-ministra, né? Então é muito interessante, eu gostei muito, recomendo, é uma leitura fluida, muito gostosa, que ajudou muito durante a pandemia. O segundo livro que eu indico é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Elena Ferrante, uma autora italiana que assina com esse pseudônimo, o nome dela não é esse mesmo, a gente não sabe quem ela é, mas ela ficou muito famosa aí pela quadrilogia dos Napolitano, em que ela conta a história de 2 amigas, né? Mas A Vida Mentirosa dos Adultos é um livro jamais sobre uma personagem específica, que ela conta sobre a perspectiva de uma criança, as mentiras que os adultos contam para ela, e como a nossa vida adulta também é pautada na mentira, né? E, por fim, o livro que se chama Blonde, que é da Joyce Carol Oates, que já é um livro mais antigo, eu conheci apenas agora, mas é um livro que é um romance, uma biografia romanceada da Marilyn Monroe. Então, tem uma parte do livro que é verdade, né? Ela acessou, de fato, os arquivos relacionados a Marilyn Monroe, mas ela também dá um tom mais romanceado para algumas reflexões, e acho muito interessante porque aproxima um pouco mais essa figura mítica, né, da realidade das mulheres, muito presente e muito atual também. Esses são os 3 livros. Agora, as séries, eu recomendo algumas aqui, que eu acho que debatem um pouco também esse papel da mulher, mas também o papel da cidade, né, que é uma que eu gosto muito, que chama Gentefied, que é da Netflix, que debate a luta, né, o cotidiano, na verdade, de uma comunidade hispânica em Los Angeles, que está sendo ameaçada de despejo justamente pelo avanço da especulação imobiliária. É muito bacana, recomendo muito. A outra série que eu gostei muito foi Olhos que Condenam, essa já muito mais conhecida, que conta a história de 5 meninos que foram condenados injustamente pelo assassinato de uma pessoa branca no Central Park. Acho que foi um soco no estômago essa série, difícil, inclusive. Também do Netflix, né? Também na Netflix.
Foi difícil assistir durante a pandemia, mas acho que é importante para o debate que a gente está fazendo hoje sobre racismo, etc. Uhum. E aí, também da Netflix, eu recomendo muitíssimo Traidores, é uma série com 4 episódios só, que conta a história de agentes espiões infiltrados no pós-Segunda Guerra Mundial, dentro do Serviço Secreto Britânico e do Serviço Secreto Russo, que tem um debate no 3º episódio, uma fala de um agente... É uma série ficcional ou um documentário? Ela é ficcional, mas é muito verossimilhante, eu acho. E aí tem uma fala de um agente do FBI no 3º episódio sobre o que é a democracia e como que a democracia se mantém em pé. Muito interessante, que eu acho que vale a pena. Excelentes indicações. Eu já anotei e vou seguir uma a uma. E mais 2 aí da Amazon, que é Dispatches. Tem mais, eu sou consumidora ávida. Dispatches from Elsewhere, que é da Amazon. Essa é uma história de 4 pessoas que se encontram para participar de um jogo, na verdade, para se encontrar pelo meio da cidade, cumprir algumas tarefas, etc. Super recomendo, assim, para assistir, se emocionar, porque é bonita, é interessante, traz questões super atuais, é linda. Eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, recomendo fortemente. E The Marvelous Miss Maisel, que é a maravilhosa senhorita Maisel, né? Que é a história de uma comediante judia que se separa ali no final dos anos 50 do marido e começa a seguir carreira no stand-up, e conta toda a história dela. É muito legal, acho que vale muito a pena. Essa também é interessante. Essas 2 últimas são da Marvel. Filmes aí eu falei, né? Essa última eu assisti, é genial. É muito legal, é divertida e é engraçado que para quem estuda cidade, por exemplo, ela tem uma participação especial ali da Jane Jacobs, que foi uma grande ativista pelos direitos da cidade, é uma referência obrigatória, e ela aparece em dois episódios diferentes, muito interessantes. E aí, filmes, eu falei para ela que o único filme novo que eu recomendo, que eu assisti, assim, que me tocou muito, foi o Alvorada, que é o documentário, né, sobre os últimos dias ali de Dilma na presidência. Foi muito interessante mostrar esses bastidores, eu gostei muito. E aí, Suprema, que conta a história da primeira mulher que assumiu o cargo no Supremo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos. Genial para quem é burocrata como eu, burocrata do bem, né? É uma baita história de como utilizar a máquina do Estado para defender direitos, e é muito interessante. E aí 3 mais antigos, que é Bagdá Café, que eu conto que eu via sempre o cartaz na locadora quando eu ia com os meus pais, e eu achava que tinha a ver com a guerra do Iraque, né, a guerra do Golfo, porque era foi lançado aqui no Brasil bem na época da Guerra do Golfo. Eu era criança, via aquilo e achava que tinha alguma coisa a ver, mas não tem absolutamente nada a ver, e é um filme lindíssimo também. Tomates Verdes Fritos, que é maravilhoso também, conta a história da amizade de 2 mulheres, né? E Vanilla Sky, que fala muito sobre essa questão da memória e do que a gente faz com a nossa própria memória. E aí, por fim, eu incluí de última hora... Um filme também dos anos 80, Vanilla Sky. 90, dos anos 90, começo dos 2000. É engraçado, eu estava falando com a Laila, né, antes de entrar aqui, que é um filme do Tom Cruise que vale muito a pena assistir, porque não tem nada de mirabolante, né, é muito bacana. Fala sobre essa questão da memória e da morte. Pô, você devia começar a escrever um guia de cinema e séries. Olha, às vezes eu faço uns posts, as pessoas gostam, assim, porque eu sempre dou minha opinião sobre isso. Filmes e séries para quem gosta de história. Boa. Não só de história, eu assisto várias coisas. Débora, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de absurdo interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e, acima de tudo, a mim mesmo. Eu é que agradeço, Breno, foi um prazer. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder conversar com mais pessoas, de poder debater mais sobre a história. Acho que um dos compromissos que eu assumi, né, quando fiz o juramento lá na graduação, era justamente de tornar a história algo acessível a todos, porque afinal, todos nós somos sujeitos da própria história, e é só assumindo esse papel que a gente transforma a realidade. Então, para mim é um prazer, eu agradeço muitíssimo, obrigada pelas perguntas provocativas e obrigada a todo mundo.
Eu queria só deixar o meu contato, pode ser, para o pessoal que quer se voluntariar ou que queira conversar mais. Claro. O meu e-mail pessoal é h.deboraneves. Deixa eu só pedir para a produção subir na tela, porque fica mais fácil para as pessoas. Então, diga lá. h.deboraneves@gmail.com. Então, quem quiser conversar mais, a moça se candidatou a ser voluntária, a gente agradece, porque vamos precisar mesmo. Assim, tá certo? Isso, perfeito, tá certinho. E quem quiser também, estamos aí para fazer outras conversas e debates, e é isso. Perfeito, Débora, muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigada. Tá bem? Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 9 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado dispensa apresentações. O ex-deputado federal, Jean Willis. O tema: haverá primavera depois do inverno? Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.